Olá, mais uma vez nós temos a grata satisfação de estar com vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus envolva a vida de vocês nesse momento. Nós estamos com a oportunidade maravilhosa de meditar na palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e ela traz instrução, ensinos, orientação para as nossas vidas, para que possamos viver uma vida de vitória, de bênção, agradável ao Senhor nosso Deus. Nosso texto hoje encontra-se na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Quer dizer, vou para a cidade tal, passar um ano e ganhar dinheiro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disto, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Nós vamos pensar sobre a vida humana, fazer uma reflexão sobre a vida do homem, a nossa vida aqui nesse mundo. E nós podemos começar pensando no tempo em que nós estamos vivendo, e ele nos revela o que é o homem, as condições do homem, as possibilidades do homem aqui nesse mundo. E por isso nós podemos dizer que diante da pandemia em que estamos vivendo, a primeira coisa que nós descobrimos a respeito do ser humano é que todo ser humano é fraco e todos estão se curvando diante desta pandemia, diante desse vírus, preocupados e com medos até, e ele causa realmente destruição para muitas vidas. E outra coisa que aprendemos sobre a vida do homem diante desta situação é que somos todos iguais, não tem nenhum melhor do que o outro. Todos estão sujeitos a essa doença. Então, somos todos iguais, seja o rico, o pobre, o poderoso, e qualquer pessoa, então, é igual diante desta pandemia. E aprendemos também que os homens não têm controle de nada nesse mundo. Ele não controla nada, não está controlando nada, porque há um Deus soberano sobre a vida do homem e que ele faz aquilo que ele quiser fazer. E então a vida, aprendemos também que não é só nascer, crescer, estudar, ter uma profissão, casar, ter filhos. A vida é muito mais, podemos ter tudo, ser tudo nesse mundo, ter tudo nesse mundo, mas ainda nos falta, como disse o Senhor Jesus, o principal na nossa vida.
Então nós vamos ver, baseado nesse texto, sobre a vida do homem, né? Como Tiago fala sobre esta vida do homem. E o primeiro ponto é uma reflexão sobre a vida do homem tem de levar em conta a sua origem, né? Nós temos que pensar, quando vamos refletir sobre a vida humana, de onde veio o homem, né? E para que ele está nesse mundo. Sabemos que o homem não é o produto de uma evolução. A Bíblia fala que Deus criou o homem e ele o fez com objetivo, com propósito definido. O mundo, diz a Bíblia, é de Deus e ele colocou o homem que ele criou no mundo para cuidar do mundo e também para adorar a Deus. A Bíblia fala que toda a criação de Deus foi feita para o louvor de Deus, para louvar o Senhor. Então precisamos considerar isto. O homem foi colocado no mundo para realmente cuidar do mundo de Deus e adorar, louvar o Senhor. Ele tem afastado desse propósito de Deus, por isso que nós estamos vendo tantos problemas no mundo. E a Bíblia nos fala em João 1, 3 e 4, falando a respeito da criação, Jesus, que é Deus, né? Ele participou desta criação, por isso diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Então o homem recebeu a sua vida de Deus. Ele criou o homem e deu a vida ao homem para que ele pudesse servir a Deus. Nós lemos lá no Salmo 139, versículo 13, o salmista falando sobre esta criação, ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, no ventre da minha mãe. O Senhor teceu o meu corpo no ventre da minha mãe. Então nós somos criados por Deus, com um propósito definido para cuidar do mundo de Deus e louvar o Senhor e servir ao Senhor. Em segundo lugar, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração a sua incapacidade de dirigir a sua própria vida. O homem é incapaz de sozinho conduzir a sua vida de forma aceitável, agradável. Então nós lemos Tiago falando no capítulo 4, versículo 13 e 14, ele fala, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Então o homem faz os seus projetos, tentando viver a sua vida sem Deus. E ele então programa. E lá pelas tantas vem então a morte, vem então às vezes problemas, e muda todos os seus projetos. Quantos projetos foram realmente mudados nesses dias de pandemia? Deus agiu e os projetos dos homens foram interrompidos. Por isso, Tiago nos fala, né? No entanto, não sabeis o que vai acontecer amanhã. Por isso, não faça projeto independente de Deus.
faça projeto com Deus, porque nós não sabemos o nosso futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã, por isso nós precisamos daquele que é onisciente para conduzir a nossa vida. E a nossa vida pode ser bem conduzida, bem dirigida, quando nós temos a orientação, quando seguimos a Deus. Jesus, falando sobre isso, ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus está dando esta orientação para que possamos seguir a Ele e ter direção e ser bem-sucedido no comando da nossa vida, porque nós somos incapazes de dirigir a nossa própria vida. Então, nós podemos ver isto, que Jesus diz que Ele é a luz. E o que faz a luz? A luz nos dá certeza. Quando estamos com Jesus, nós temos certeza de quem somos, para onde estamos indo e temos orientação segura. Segundo, a luz nos dá direção, nós temos direção. Sabemos que estamos andando no caminho correto. E a luz também nos dá segurança. Com Jesus nós estamos seguros. Por isso a nossa vida precisa ser vivida sobre a direção e o comando de Deus. Em terceiro lugar, uma reflexão sobre a vida do homem, a vida humana, deve levar em consideração a fragilidade da nossa vida, a fragilidade da vida do ser humano. Tiago fala isto: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então a vida é passageira, ela não tem realmente futuro. Quando alguém nasce, nós podemos olhar para aquela criança e ter uma certeza, a única certeza: essa criança vai morrer um dia, porque a nossa vida é passageira, ela é frágil. Tiago diz, aqui nesse texto, que nós somos como uma neblina, nossa vida é rápida, ela aparece, logo desvanece, desaparece. Assim é a nossa vida. Pedro, falando na sua primeira carta, 1:24, ele diz o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua flor, como toda a sua glória, glória da carne, do homem, como a flor da erva, e cai a sua flor. Então, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Então, seca a erva, cai a flor e desaparece. Assim é a nossa vida. Ela é transitória, passageira, e nós precisamos então estar em Deus para garantir a nossa vida após a morte. Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Quem realmente me aceita como Senhor e Salvador vai desfrutar a vida eterna a partir do momento que crê em Cristo Jesus. Em quarto lugar, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração a soberania de Deus. O Tiago nos fala no versículo 15 o seguinte: em vez disto, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então Deus é soberano sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos, e então nós temos que entender isto, que Deus é que dirige este mundo, é o comandante deste mundo.
e ele permite que as coisas aconteçam, ou ele realiza as coisas nesse mundo. Então nós vemos que precisamos reconhecer que Deus é soberano. Ele criou, o mundo é dele, diz a Bíblia, do Senhor é o céu, a terra, o mar, e tudo que neles existe pertence a ele. Ele é soberano. Esse mundo não foi criado por acaso, né? Embora muitos afirmam isso, mas foi criado por Deus e para ele. Por isso nós temos que reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Romanos 11:36 nos fala, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Deus criou, porque surgiu dele, ele sustenta e é para ele tudo o que ele fez. A Bíblia nos fala na carta aos Hebreus que Jesus dirige esse mundo pelo seu poder. Ele é soberano, Deus é soberano sobre esse mundo. Temos que reconhecer esta soberania de Deus na nossa vida. E em quinto lugar, e por último, uma reflexão sobre a vida do homem deve levar em consideração que é uma afronta querer viver sem a direção de Deus aqui nesse mundo. É uma afronta querer viver independente de Deus aqui nesse mundo. Nós lemos o versículo 16 de Tiago 4, Tiago falando: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Então Tiago está falando, olha, querer viver sem a direção de Deus, sem reconhecer a soberania, a grandeza, o poder de Deus sobre as nossas vidas, então uma arrogante pretensão que é do diabo, porque o diabo é que então rebelou contra Deus e não quis viver sobre a direção de Deus. E todas as vezes que os homens fazem isto, eles estão realmente com esta arrogante pretensão, e é dada pelo diabo. Você tem que ser independente de Deus, você não precisa submeter a comando, a direção, ao poder, à vontade de Deus na sua vida. Isso é o diabo que coloca na cabeça do homem. Aliás, o pecado entrou no mundo porque o diabo pregou uma mentira para o homem, dizendo: olha, você não vai morrer quando você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. E o homem, nessa pretensão, ele então pecou contra o Senhor. Então, querer viver independente de Deus é ter então uma atitude, seguir a atitude, as ações do diabo, porque ele é que quer viver, mas um dia será punido por Deus para sempre, então quer viver independente de Deus. Nós lemos lá em Atos, capítulo 12, versículo 22 e 23, dizendo o seguinte: e o povo clamava, e é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Está falando sobre Herodes. Ele fez um discurso e então o povo começou a dizer: isto não é voz de homem, é voz de um Deus. Ele é um Deus. E então ele gostou disto e ele pensou que era de fato um Deus e não deu glória a Deus por ter realmente agradado o povo, né? Ele não agradeceu a Deus, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor feriu Herodes
e ele morreu comido de verme, porque ele quis ser igual a Deus, ser independente de Deus. Todas as vezes que o homem tenta viver sozinho, sem Deus, ele está dizendo: eu sou um Deus também, eu posso ser independente de tudo e de todos. E Deus realmente não agrada disto, porque isto é uma ideia, é um pensamento, é um ensino, é uma orientação satânica na vida do homem. Concluindo, nós lemos lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 35, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. O escritor de Provérbios está falando sobre a sabedoria. Quem acha a sabedoria, então acha a vida e alcança o favor do Senhor na sua vida. Porque nós temos que viver com sabedoria. E viver com sabedoria é viver sobre a orientação, sobre o comando, sobre o propósito de Deus. Tem um versículo no Salmo 139, o versículo 16, que ele é grandioso, esse versículo. Ele diz assim: os teus olhos me viram e a substância ainda é informe, me viu na minha formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia existido. Então, o salmista aqui está falando: olha, o Senhor viu a minha substância ainda sem forma, na minha formação. E o Senhor então escreveu no seu livro todos os meus dias, determinou então os meus dias. E isso é uma verdade, não havia existido nenhum antes da minha vida existir, antes de eu nascer nesse mundo, na minha formação, Deus já determinou os meus dias. Então, por isso nós precisamos realmente estar afinados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, porque nós estamos no mundo para viver para Deus, para servir a Deus, para realmente cuidar do mundo que é dele. O mundo não é do homem, o homem apenas está destruindo com as suas ações esse mundo que Deus criou. Estamos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus e principalmente para aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que possamos agradar a Deus, receber uma vida agradável ao nosso Deus. Precisamos viver em Deus, para Deus, porque esta é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe nesse momento. Amém.